Eu falei primeiramente sobre o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Depois o segundo rei de Israel foi Davi. O terceiro rei de Israel foi Salomão. O quarto rei, na verdade, seria Roboão, filho de Salomão, e o reino foi dividido em duas partes. Reino do norte, como sendo chamado Israel, com as 10 tribos. Reino do sul, reino de Judá, com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então, Roboão foi a época, o filho de Salomão, que dividiu o reino de Israel em duas partes. No norte ficou Jeroboão, que eu preguei a última semana, sobre ele perder a oportunidade, né? Porque Deus falou para ele que se ele obedecesse ao Senhor, Deus iria fazer dele como fez com Davi, mas ele desobedeceu a Deus. E no reino do sul ficou Roboão. Depois de Roboão, o filho dele, Abias, reinou no lugar dele. Roboão foi um mau rei, filho de Salomão. Depois dele veio Abias, que foi um rei mais para mal do que para bom. Ele fez algumas coisas boas, confiou em Deus em alguma vez, mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Depois de Abias, o filho dele, chamado Asa, foi o rei de Judá, do sul. Depois de Salomão, por causa da idolatria de Salomão, Deus falou para Salomão: eu vou tirar o reino das suas mãos e vou dar a outra pessoa. E Deus fez isto depois no tempo do seu filho, no filho de Salomão, chamado Roboão. Deus dividiu o reino, 10 tribos do norte, as tribos do norte, Manassés, Efraim, Issacar, Zebulon, Dan, Simeão, essas tribos do norte ficaram com o rei Jeroboão, que reinou no norte de Israel, chamado Israel. E todos os reis do norte de Israel foram maus, não teve nenhum rei bom que amava a Deus de verdade. No reino do sul, que era onde Deus falou assim: olha, eu vou deixar uma tribo com Davi, porque Davi me obedeceu. Olha a importância, quando você ama a Deus e obedece a Deus. Deus falou: olha, eu vou conservar uma tribo de Israel a Davi, que seria a tribo de Judá, e Benjamim veio junto com Judá. E ali ficou então o rei Roboão. Depois que Roboão morreu foi Abias, que reinou apenas 3 anos, e agora Asa, que reinou durante 41 anos no reinado do sul de Judá e Benjamim. Então são 2 reinos agora divididos. E na verdade houve guerra entre Israel e Judá há muito tempo, muitos anos. Israel e Judá, eles lutaram entre si, irmãos lutaram entre si. Agora o que é interessante é aquilo que aconteceu com o rei Asa, porque o pai dele não andou nos caminhos de Deus, o avô dele, Roboão, não andou nos caminhos de Deus, e o bisavô dele, Salomão, na verdade se desviou e fez muitas coisas erradas também. O trisavô de Asa era o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Agora o interessante é nós notarmos que antes de Asa houveram maus reis durante um grande período. E Asa, de repente, quando ele assume o trono, ele resolve buscar a Deus e andar com Deus. De maneira que o pai dele não andou com Deus e o avô dele não andou com Deus, mas Asa decide andar com o Senhor e servir ao Senhor. E a Bíblia diz aqui que nos dias dele houve paz na terra durante 10 anos, porque Deus deu repouso a eles, porque eles buscaram ao Senhor. Eles se dispuseram a buscar a Deus, e Deus os abençoou e deu paz na terra durante 10 anos. Agora, a Bíblia diz que ele fez 2 reformas importantes em Israel. A primeira reforma está aqui no texto que eu li. O que é que ele fez? Ele tirou os altares, os lugares de adoração a outros deuses que os seus pais e antepassados colocaram. Ele destruiu as colunas que faziam para Deus Azerá, e ele convocou a Israel a buscar ao Senhor e buscar a face de Deus. Como Deus deu paz para eles, ele resolveu construir cidades fortificadas, fortificar a terra, guardar algumas cidades, e ele fez um exército para ele de 580 mil soldados, 580 mil soldados, sendo 300 mil de Judá e 280 mil da tribo de Benjamim. Ele tinha um exército de 580 mil soldados. Então olha só, enquanto ele buscou ao Senhor, houve paz na terra e tudo estava maravilhoso. Ele estava reinando, a terra estava prosperando, tudo ia bem.
Mas na nossa vida, algumas vezes, Deus permite algumas circunstâncias para testar a nossa fé e a nossa confiança nele. Isso aconteceu mais ou menos depois de 10 anos de paz, houve guerra contra ele. A Bíblia diz que os etíopes, a Etiópia ficava na África, os etíopes vieram invadindo, partiram, saíram, passaram pelo Egito e entraram na terra de Israel e acamparam-se na cidade de Azerá, que ficava mais ou menos 40 e tantos quilômetros, 46, 48 quilômetros, perto de Jerusalém. Os etíopes se acamparam ali naquele lugar e vieram com 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados, eles vieram e 300 carros de guerra. Olha só, os etíopes vieram para tomar a terra. Eles vieram com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. Eles se acamparam a mais ou menos 13 horas a pé até a cidade de Jerusalém. Acamparam-se a 40 e poucos quilômetros de Jerusalém para invadir a capital de Israel, que era Jerusalém, onde estava o rei Asa. Onde Asa estava reinando. Então, olha só. Era uma situação extremamente difícil, além das possibilidades deles. Porque ele tinha um exército de 580 mil soldados, mas agora vinha contra ele 1 milhão de soldados, mais do que, praticamente quase que o dobro do que ele tinha. E carros de guerra, carruagens preparadas para a guerra com soldados. E a Bíblia diz então, o que Asa fez nesse momento? Ao invés de ele se desesperar, a Bíblia diz que ele orou, ele clamou ao Senhor, e ele fez uma oração aqui no capítulo 14, e 3 coisas ele fala naquela oração: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer entre o forte e o fraco. Você concorda com isso? Senhor, além de ti não há quem possa socorrer entre o forte e o fraco. Ajuda-nos, pois em ti nós confiamos, e em teu nome nós viemos para o campo de batalha contra esta grande multidão. Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Olha só que oração fabulosa que ele fez. A Bíblia diz que ele orou 3 coisas. Ele falou: Senhor, olha, além de ti não tem ninguém que possa socorrer o fraco contra o forte. Senhor, olha, nós viemos para o campo de batalha por causa do teu nome contra esta grande multidão. Ajuda-nos, Senhor, nos socorra nesse momento. E ele também falou: Senhor, ajuda-nos, porque tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. E então ele, com 580 mil soldados, ele vai para a batalha no vale que havia ali, e ele vai para a guerra, e a Bíblia diz que Deus deu vitória a Asa, e ele destruiu completamente o exército dos etíopes. O exército se espalhou, e eles mataram os soldados inimigos, destruíram o exército dos egípcios, e a Bíblia diz que eles tomaram cidades e despojos em abundância, e então eles voltaram para Jerusalém. A Bíblia diz que então um profeta de Deus se levantou no meio deles e falou o seguinte no capítulo 15: assim diz o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se vocês os buscarem, Ele se deixará achar, mas se vocês o abandonarem, Ele também os deixará. Olha só, o profeta falou para eles: olha, o Senhor disse para vocês, o Senhor está com vocês. Enquanto vocês estiverem com o Senhor vai estar com vocês. Se vocês buscarem a Deus, Deus vai se deixar achar por vocês. Queridos, olha, é uma palavra para mim e para você. Se você buscar a Deus, Deus vai se deixar achar por vocês. Porque Deus, Ele está com você enquanto você estiver com Ele. Agora, se você o deixar, Ele também vai deixar você. É uma escolha que eu e você temos em nossa vida. Quando Asa ouviu esta palavra do profeta de Deus,
a Bíblia diz que ele promove uma segunda reforma. Ele acaba tirando mais lugares de adoração a ídolos estranhos. Ele começa a destruir altares que haviam ainda em Israel. Ele ordena que as pessoas busquem a Deus. No capítulo 15, ele faz um juramento em alta voz, e ele, com júbilo ao som de clarins e trombetas, ele diz que todo Israel deveria se voltar para Deus e buscar, os grandes e pequenos, os ricos e os pobres, todas as pessoas deveriam buscar ao Senhor. Ele vai lá e ele quebra uma coluna que a sua avó havia feito uma coluna, lá a Deus Azerá, ele quebra aquela coluna, destrói, quebra em pedaços, e ele leva para o vale de Cedron, ali na saída de Jerusalém, e ele queima aquela coluna diante de todos, e ele diz que a partir de agora nós vamos buscar somente ao Senhor. Então ele faz uma segunda reforma em Israel, uma maneira tremenda, impactante, que acontece. E agora, por mais 20 anos, ele tem paz em Israel. 20 anos que não tem guerra em Israel. Ele faz duas grandes reformas, que são essas duas reformas aí. Os anos se passam, queridos. Vocês se lembram, houve 10 anos de paz, depois ele teve a guerra, houve 5 anos de reforma em Israel. Este é o calendário, 5 anos de reforma, são 15 anos, e depois 20 anos de paz se passa, e chega aos 35 anos que ele é rei de Israel. A Bíblia diz que ele ainda não tirou alguns lugares altos lá de adoração. Havia tantos lugares nas montanhas de Israel, que fizeram a outros deuses, ele não conseguiu tirar tudo, mas a Bíblia diz assim, olha, mas ele, no entanto, o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. O coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Não é fácil você enfrentar o inimigo muito maior do que você. Ele creu em Deus quando aparentemente tudo era contra. Porque uma coisa é nós estarmos sentados dentro de uma igreja e falarmos nós precisamos ter fé. Outra coisa é você ter um exército de 1 milhão de soldados a 40 quilômetros da cidade, que não é nada. Você pega São Paulo e coloca 40 quilômetros aqui depois, 45 quilômetros depois, você vai chegar, acho que nem a Jundiaí, um exército de 1 milhão de soldados prontos para invadir a capital e destruir, armados, preparados com carruagens de guerra. E você simplesmente clamar a Deus e falar, Senhor, olha, não tem como nós resistirmos a esta multidão, só o Senhor é poderoso para dar vitória ao fraco contra o forte. Senhor, só o Senhor pode nos socorrer, é por causa do nome do Senhor que a gente vai contra esta multidão na guerra, Senhor, porque nós confiamos em Ti. Ele confiou no Senhor com todo o seu coração. E os anos se passam, meu amado. Agora ele é rei de Israel, rei de Judá, do Reino do Sul, por 35 anos. Agora, o que eu vejo é uma coisa que acontece nas nossas vidas também, que muitas vezes nós começamos a nossa vida cristã crendo em Deus e com grande fé e querendo fazer coisas. Eu vejo isso às vezes na minha própria vida, e às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, eu não quero que aconteça no final da minha vida algumas coisas como acontecem com que aconteceu com ele, por exemplo. Por quê? Porque no começo da nossa vida nós temos uma ousadia, e nós temos uma coragem, nós temos uma fé, e nós confiamos em Deus para tudo. Nós estamos no começo da vida, nós aparentemente não temos tanta coisa a perder, digamos, né? Nós temos uma vida pela frente, então nós vamos para as batalhas. Eu sei, o Senhor vai nos dar vitória, mas muitas vezes, quando os anos passam da vida e você começa a pesar algumas coisas, bom, eu estou chegando já num período já da velhice, ou os anos se passaram, eu preciso ter mais segurança, isso e aquilo, e às vezes a gente é tentado a não confiar em Deus, quando nós devemos confiar em Deus até a nossa morte, meu amado, até o último momento da nossa vida. Na verdade foi isso que aconteceu com ele, quando ele estava com 35 anos, governando
Judá, ou Israel, a gente fala Israel, mas é Judá, quando ele estava reinando por 35 anos, o rei do norte, que era Baasa agora era o rei do norte, Jeroboão foi o primeiro rei lá do norte, depois o filho de Jeroboão Nadab reinou por 2 anos apenas, então Baasa, esse cara de outra tribo, foi lá e assassinou o filho de Jeroboão, para cumprir a palavra que o profeta disse a Jeroboão, que não vai sobrar um membro da tua família, e Baasa matou o filho de Jeroboão, e matou todos os seus descendentes, e assumiu o trono no lugar, e fez guerra contra o rei Asa. E a Bíblia diz que Baasa, depois de 35 anos que Asa estava reinando lá sobre o sul, Baasa, o rei do norte de Israel, invadiu o sul e começou a construir uma cidade, a cidade de Ramá, para impedir que as pessoas viessem a Jerusalém, ou adorassem a Deus, e concordassem aquela grande reforma que Asa estava fazendo no reino do sul. Então, o que Asa fez? Asa, ele fez o seguinte: ele pegou o ouro e a prata que havia no templo, consagrado a Deus, e ele mandou para a Síria, para o rei da Síria, e falou para o rei da Síria: olha, faça uma aliança comigo, e eu vou pagar para você, e desfaça a tua aliança com o rei Baasa, o reino do norte, para que ele não invada mais a nossa terra. E a Bíblia diz que o rei da Síria recebeu aquele dinheiro, aquele ouro e aquela prata, e então desfez a aliança que ele tinha com Israel, com o reino do norte, invadiu as cidades do norte, na região de Nazaré, onde Jesus nasceu muito depois, invadiu aquela região, tomou várias cidades. Então Baasa, ao invés, ele estava dentro do território de Judá, ele volta para o norte e ele abandona a terra de Judá. Ele volta para lá. A princípio deu resultado. A estratégia de Asa foi: eu vou dar dinheiro ao rei da Síria, e ele vai invadir o norte, e Baasa vai para lá, e eu vou ficar livre aqui. E ele fez isto, e ele teve, digamos, vitória aos olhos do homem. Só que Deus mandou um profeta, e o profeta veio e repreendeu Asa. A palavra que o profeta falou para Asa está lá no capítulo 15, ou 16, o profeta Anani, capítulo 16, versículo 7 em diante, fala assim para ele: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor teu Deus, e por isso o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. O profeta veio, repreende o rei, e fala para ele: você, na primeira batalha que os etíopes e líbios invadiram a terra de vocês, de Israel, o reino de Judá, você confiou no Senhor e o Senhor deu vitória a você. Mas agora Baasa, que era muito mais fraco, Baasa que invadiu ali, mas que Deus poderia ter dado a vitória, você não confiou no Senhor, você pegou o ouro da casa de Deus e mandou para lá para pagar um rei ímpio, para defender vocês, quando eu defenderia vocês. Você não confiou no Senhor, e você confiou num rei ímpio, você confiou no homem. Por causa disso eu ia dar o reino da Síria para você, mas agora não vou dar mais, e até o final da sua vida você vai ter guerra em Judá. Que palavra dura que deu para o rei. Porque às vezes nós, em nossa vida, tem momentos que nós podemos confiar em Deus, mas talvez alguns outros momentos nós podemos não confiar em Deus e confiar mais no braço do homem, na solução humana, no escape humano. E não é errado buscarmos a ajuda de pessoas. O problema é nós confiarmos nas pessoas mais do que nós confiamos em Deus. E o problema foi que ele deveria ter orado como ele fez da primeira vez e falado para Deus: Senhor, nós confiamos no Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas o Senhor vai nos dar uma saída, o Senhor
vai nos dar vitória de alguma maneira. Mas ao invés dele falar isto para Deus, ele não fala nada com Deus, ele não ora agora, mas ele manda o dinheiro, ouro e prata para o rei da Síria defendê-lo, e ele não confia no Senhor, e Deus falou: por causa disto vai haver guerra contra você até a sua morte. E o profeta o repreende, mas ao invés de Asa se arrepender e falar: puxa, eu errei, eu deveria ter confiado em Deus, eu fui precipitado, eu deveria ter orado, eu deveria ter esperado no Senhor, o Senhor nos deu vitória no passado, Ele não mudou, Ele é o mesmo do passado, Ele é o mesmo hoje. Ao invés de ele se arrepender, a Bíblia diz que ele manda prender o profeta. Prenda esse homem aí. Algumas pessoas do povo não concordaram com aquilo, e a Bíblia diz aqui no capítulo 16 que na mesma ocasião Asa oprimiu alguns do povo por causa disto. De maneira que ele andou com Deus, e ele creu em Deus, e ele teve vitória na sua vida por 35 anos. Ele reinou 41 anos, faltavam 6 anos para a sua morte, na verdade. E agora ele não confiou no Senhor, ele não tem um coração humilde para aceitar a repreensão de um homem de Deus. Ele não pensa que agora, ele fez reformas em Israel, mas agora era a hora dele fazer uma reforma na sua vida, naquilo que ele estava crendo naquele momento. Era uma hora de reflexão, de pensar, como eu estou hoje diante de Deus, se eu estou crendo, se eu não estou crendo. Mas ao invés de ele fazer uma reflexão na sua vida, ele manda prender o profeta, e as pessoas que discordam dele, ele oprime aquelas pessoas também. 3 anos depois ele fica doente, no reinado dele, ano 39, fica doente, tem uma doença grave nos pés. A Bíblia não fala qual doença, eu estive pesquisando várias delas. Tem várias doenças que podem causar uma dor terrível, inclusive às vezes causada por diabetes. Nós não sabemos o que ele tinha, mas ele tem uma doença nos pés, e a Bíblia diz que era extremamente grave a doença que ele teve nos pés. E a Bíblia diz lá no final que ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. É errado ter médicos? Claro que não. O problema é eu colocar a minha esperança só nos médicos e não buscar a Deus e me esquecer de Deus. E na verdade alguns até acreditam que esses médicos que ele procurou eram médicos que não criam em Deus, que faziam tipo encantamentos e algum tipo de coisa de trabalho para curar o seu pé, e coisas que a Bíblia diz é que ao invés dele recorrer ao Senhor, ao invés dele buscar a Deus, ao invés dele falar: Senhor, me ajude, como ele fez no passado, ele foi lá e se esqueceu de Deus naquele momento, e foi buscar ajuda apenas dos médicos, e a Bíblia diz que ele morre, depois de 2 anos ele morre, doente, foi honrado na sua morte. E apesar de tudo, a Bíblia diz ainda, lá no texto que eu li para vocês, que no entanto o coração de Asa foi fiel ao Senhor durante toda a sua vida. Ele foi um homem que amava a Deus, ele foi um homem que quis fazer o que era certo, ele foi sincero, mas houve um período da sua vida em que ele não creu em Deus diante de uma dificuldade muito grande. E eu e você somos tentados diante das dificuldades da vida, às vezes diante de uma doença na velhice, ao invés de nós recorrermos ao Senhor e confiarmos em Deus, e crermos em Deus, como nós cantamos aqui que os reinos passam, mas o trono de Deus está estabelecido para sempre, o homem pode falhar, mas Deus jamais falha. Deus havia dito para ele: se você me buscar, eu vou me deixar achar, mas se você me deixar, eu vou deixar você também. Olha, a palavra que o profeta falou para ele, quando ele não confiou no Senhor, é um versículo que eu guardo desde a minha conversão. O profeta falou para ele: você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor. Ele diz assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Esta foi a palavra do profeta para o rei Asa. Os olhos do Senhor
passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você não deveria ter medo, você não deveria ter medo do exército de Baasa, você não deveria ter medo, você não deveria buscar a ajuda no rei da Síria. Você tem um Deus para buscar ajuda, você tem um Deus que, se você o buscar, você vai achar ao Senhor. Foi o que Deus estava dizendo para ele. Deus se mostra forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Eu e você passamos por lutas em nossa vida, e muitas vezes nós somos tentados a confiarmos no homem, a olharmos demasiadamente para o homem, a olharmos para os recursos do homem, a olharmos para o que o homem pode nos ajudar e fazer em nosso favor. Mas nós temos que aprender que o Deus que esteve conosco desde o começo é o Deus que vai estar conosco até o fim da nossa vida, meu amado. Eu tenho que confiar em Deus. E a Bíblia diz aqui que o profeta falou para ele: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura. Deus chama de loucura nós não confiarmos nele. Se você tem um Deus que domina o universo, se você tem um Deus que é todo poderoso, se você tem um Deus que cura, é o Deus que sara todas as enfermidades. Se você tem um Deus que é o dono do ouro e da prata. Se você tem um Deus que basta uma palavra sua e a enfermidade vai embora. Se você tem um Deus que basta uma palavra sua e as portas se abrem diante de nós. Se você tem um Deus que é mais poderoso e que diante das suas ordens os anjos se movimentam pela terra para trazer bênçãos para os filhos dele. Se você tem um Deus que coloca anjos ao teu redor para guardar você contra todo o mal, meu amado, a gente vai recorrer ao homem ao invés de recorrer a Deus. A gente, ao invés de trancar a porta do nosso quarto e nos ajoelharmos e falarmos: Senhor, Senhor, venha ao nosso socorro, Senhor. Nós estamos pequenos, mas o Senhor é o nosso Deus e tudo pode. Ao invés de nós orarmos a Deus, nós ficamos com medo das situações, nós ficamos com medo de morrer, nós ficamos com medo de passar necessidade, nós ficamos com medo de um prognóstico que o médico está nos dando, de um diagnóstico que veio nos exames, nós ficamos com medo de morrer, ficamos com medo de deixar os nossos filhos sem os recursos, nós ficamos com medo do que vai acontecer conosco, com a nossa família, se nós partirmos desta terra, ao invés de nós confiarmos em Deus, que Deus prometeu que iria cuidar da nossa vida, e iria cuidar dos nossos filhos, e Deus cuida dos seus filhos muito melhor do que você pode cuidar dos seus filhos, meu amado. Precisamos aprender a entregar as coisas para Deus. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, de que Ele tem cuidado de nós, como a Bíblia fala, meu amado. Você cometeu uma loucura, porque você foi buscar a ajuda do homem, ao invés de você ter acesso a Deus, ao Senhor do universo. E você foi correr atrás do homem e pagar, tirar o dinheiro do templo para dar ouro e prata para aquele ímpio, para defender você, quando 1 milhão de soldados vieram contra você, e você fez uma oração e o Senhor destruiu o exército inimigo, e você agora vai confiar no homem. Você ficou doente dos pés, ao invés de buscar ao Senhor, o Deus que te sara, o Deus que dá saúde, você correu para os médicos sem orar, você ficou desesperado com aquela notícia lá que falaram para você, ao invés de você ir para o teu quarto e colocar aquilo diante de Deus, fazer como na verdade o filho dele no futuro vai fazer, porque o filho dele que assumiu o trono no lugar dele, foi o rei Josafá, que foi um homem que temeu a Deus e amou a Deus. O reino do sul de Judá, tiveram alguns homens que amaram a Deus, como Asa, como Josafá, como Ezequias, como Josias, alguns reis que amaram ao Senhor, que eram descendentes do rei Davi, e que amaram a Deus de verdade. Mas mesmo os homens que amam a Deus de verdade, algumas vezes falham na sua vida. Algumas vezes nós somos descrentes, algumas vezes nós pesamos demais as circunstâncias.
Porque o problema nosso não é o tamanho da guerra, porque guerras vão surgir em nossa vida, e nós vamos ser testados, nós vamos ser provados, nós vamos passar por momentos difíceis, e nós vamos ter uma escolha de confiarmos em Deus, e a nos apegarmos a Deus, e andarmos pela fé, ou ficarmos desesperados, por causa daquilo que nos falaram. Nós temos uma escolha, meu amado. E na verdade eu vejo algumas lições que nós podemos tirar aqui desse texto da vida deste homem aqui, porque são tantas coisas que aconteceram que para mim e para você, eu tiro para a minha própria vida. Primeira delas, que Deus vai colocar-nos em algumas situações difíceis. Sim, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por desafios maiores do que nós podemos enfrentar. Nós vamos passar por testes da nossa fé. E onde está a nossa fé, meu amado? Onde está a nossa confiança? A nossa confiança está no homem? A nossa confiança está na nossa força? Se você tem o dinheiro para aquilo, você não precisa confiar em Deus. Basta fazer o cheque, basta fazer o Pix, meu amado. Nós temos que confiar em Deus quando nós olhamos e não vemos possibilidade, a não ser que Deus intervenha de maneira sobrenatural, meu amado. Nós vamos fracassar a menos que o Senhor dos Exércitos nos defenda, intervenha na nossa causa, senão nós vamos fracassar. E nós todos vamos passar por momentos assim. Todos nós vamos ser tentados a duvidar. Todos nós um dia vamos estar no barco no meio de uma tempestade. Todos nós um dia vamos precisar de um agir sobrenatural de Deus, ou vamos receber uma informação que vai abalar o nosso coração, e vamos ficar sem saber o que é que nós vamos fazer. Quantas vezes eu orei na minha vida: Senhor, eu não sei o que fazer agora. E vai acontecer em nossa vida isto também, meu amado. O que nós vamos fazer? Para que lado nós vamos? Como vamos resolver as coisas? Só que eu sei o seguinte, como eu já falei para você tantas vezes, eu sou pastor há 43 anos, sou crente há quase 50 anos. Eu nunca vi uma única vez na minha vida em que Deus falhou. Não houve uma única vez, um único dia na minha vida que eu posso falar: Deus falhou comigo. Nunca, nunca. Você passou momentos difíceis na sua vida, mas você está aqui hoje cantando para Deus. O inimigo encheu a tua mente falando: é o teu fim, você está no fim do poço, está acabado. E você milagrosamente saiu do outro lado do mar, e você está aqui hoje cantando para Deus, meu amado. Então, a gente, algumas vezes em nossa vida, nós vamos ser testados na nossa fé, como Abraão foi testado na fé. Abraão uma vez creu, outra vez ele não creu. E por causa da vez que ele não creu, ele sofreu as consequências. E assim na vida, não quer dizer que você se tornou um homem ímpio, até porque é interessante nos capítulos, acho que no capítulo seguinte lá, depois de Asa, acho que é o capítulo 21, quando depois do rei Asa foi o rei Josafá, que foi o filho dele, e depois de Josafá foi o filho dele chamado Jeorão. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, o neto do rei Asa. E o profeta Elias, naquela época, que era o profeta da época do neto de Asa, mandou uma carta para o rei. E na carta para o rei diz assim: olha, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu pai: você não andou nos caminhos do seu pai Josafá, e nem nos caminhos de Asa, rei de Israel. Mesmo depois de Asa ter morrido, o profeta ainda escreve uma carta para o neto dele, falando: assim diz o Senhor, Deus de Israel, você não andou nos caminhos do seu pai Josafá, e nem nos caminhos de Asa, o rei de Israel, o rei de Judá. Você não andou nos caminhos dele, você fez o que era mal. Deus ainda assim estava dizendo que Asa foi um bom rei. Foi um bom rei, mas que em um momento da vida dele, a sua fé balançou e ele não confiou em Deus. Em outro momento da sua vida, quando ele ficou doente, ele não recorreu ao Senhor, ele não confiou em Deus, quando ele deveria confiar em Deus.
Então, algumas vezes em nossa vida, Deus vai nos deixar entrar em algumas situações desafiadoras, para que a gente continue crendo, mesmo na nossa velhice, a não olhar para o homem, a não depender do homem, mas depender de Deus, que Deus, aquele que foi o supridor desde o começo, vai continuar suprindo até o último instante da nossa vida, meu amado. Segunda coisa, esteja disposto a fazer reformas em sua vida. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos tirar alguns deuses, ou precisamos fazer uma limpeza no coração, ou fazer uma rededicação ao Senhor, porque muitas pessoas, com o passar do tempo, se acostumam a ser crentes, se acostumam com as músicas na igreja, se acostumam com as histórias da Bíblia, se acostumam a ler a Bíblia, e precisam, às vezes, renovar o seu coração e o seu compromisso com Deus, e fazer uma reforma na sua vida. Até hoje, quando eu leio a Bíblia, eu choro ao ler a Bíblia. Depois de 50 anos que eu sou crente, eu leio as Escrituras, e quantas vezes a minha Bíblia, ela é molhada com as minhas lágrimas de chorar ao ler as Escrituras, porque ela é viva e eficaz e poderosa, e abraça o meu coração quando eu a leio. Você não pode perder isto. Você não pode se tornar um crente hipócrita. Você não pode se tornar um crente que não é crente de verdade, meu amado. Eu estava ouvindo esses dias aí, e eu até vou colocar no meu Instagram. Foi Freud que falou. Os filósofos aí gostam. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. E às vezes a gente vê aí hoje, eu fico abismado, porque o meu mundo é diferente. O meu mundo é cristão, de crente. O meu mundo é de ler a Bíblia, de orar, de estar na igreja. E eu sei muito pouco do que acontece no mundo gospel, no mundo evangélico, no mundo além da minha vida. E aí, às vezes, eu estava vendo esta semana, alguém me mandou algumas coisas. E aí eu vi no YouTube. Ex é sempre ex. É que nem ex-mulher ou ex-marido. Ex. O ex-pastor daqui, o ex-pastor de lá, o ex-pastor de lá, descendo a ripa, descendo a lenda em alguém pela internet. Aí eu tenho o site da fofoca gospel. O site da falar mal da vida dos irmãos. Eu fico pensando, hoje de manhã eu estava aqui, apareceu uma pregação do meu filho. E o Gui pregou falando assim: cuide da sua vida. Falei, vou ouvir depois essa pregação aí. Boa. Cuide da sua vida. Então tem gente que acha que está contribuindo para o reino de Deus, jogando farofa no ventilador pela internet. E eu fico pensando, esse povo acho que não é crente, não é cristão. É povo magoado com a igreja, é povo magoado com o pastor, é povo que quer vingança, é povo que quanto mais pegar fogo no circo, mais feliz fica, é povo que se ver o outro ser destruído e cair, bate palma, Deus está limpando a sua igreja, é gente assim. Querido, quando Saul, que quis perseguir Davi, morreu, Davi chorou por causa daquilo. Leia lá. Davi falou, como caem os valentes de Israel, gente tão amada, e o cara quis matar a Davi, é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele não desejava vingança, ele não se alegrou com a morte do outro, ele não se alegrou com a queda do outro. Se Deus for limpar a igreja, ele deve começar pela tua vida, porque quem não errou, atira pedra no outro. Está cheio de gente atirando a pedra naquele, e é mentiroso, orgulhoso, maledicente. A Bíblia diz que os maledicentes e mentirosos não entram no reino dos céus. Está me ouvindo, minha amada? Então, a reforma que nós queremos precisa começar pela nossa vida, pelo nosso coração. Eu, quando era adolescente na igreja, tinha uma música, ela cantava, não é meu pai nem minha mãe
que precisa de oração, sou eu que preciso de oração, sou eu, ó Deus, que preciso. Porque é fácil falar aquele outro, aquele cara, aquele pastor, aquele irmão, eu sou agora o profeta do Novo Testamento. Só que eu tenho que cuidar primeiro da minha vida, da minha casa, do meu caráter. Porque está cheio de gente que vai ter surpresas quando morrer. Então, às vezes a reforma precisa começar por mim, meu amado. Eu analisar o meu coração, como que está a minha vida, eu tenho mesmo fervor, eu amo a Deus de verdade, eu sou crítico demais à igreja, eu amo a igreja, porque a igreja com todas as imperfeições, ela é a noiva de Cristo, e eu não admito que alguém fale mal da noiva, da minha noiva, e quanto mais Jesus vai admitir que fale mal da noiva dele, meu amado. Eu não estou falando de instituições religiosas, não, porque instituições religiosas são humanas. A Igreja Bíblica da Paz, a Assembleia de Deus, é tudo nome que alguém colocou. A igreja é o povo, somos nós, a igreja de Cristo. Tem muita gente imatura, sim, tem muita gente imatura. A igreja cresceu muito no Brasil, sim, cresceu, e tem muita criança que fala demais, que escreve demais, que fala coisas que não pensa, que ao invés de, hoje a internet, o escrever, substituiu a boca. Como a gente não pode falar, a gente escreve. Mas a Bíblia diz que se o teu irmão pecar contra você, vai entre você e ele, e o repreenda. Se ele não ouvir, chama 2 testemunhas. Se ele não ouvir vocês 3, fale com os líderes da igreja. Se ele não ouvir os líderes da igreja, então não considere como irmão. Ponto final, e toca em frente a sua própria vida. A sua própria vida. E cuide dela, que já é difícil, hein? O maior problema seu é você. O maior inimigo que você tem não é o diabo. O maior inimigo é você mesmo. Porque o diabo não pode vencer você se você andar com Deus. Se você andar com Deus, o diabo não derruba você. O problema é você vigiar a sua própria vida. Então, aprenda, a reforma tem que começar por mim. Terceiro lugar, ouça o que o profeta falou. Se você buscar a Deus, Ele vai se deixar achar por você. Se você o deixar, Ele vai deixar você também, meu amado. É o que Jeremias falou, o Senhor falou através do profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, meu amado. Se você começar a buscar a Deus com todo o teu coração, você precisa de um milagre em sua vida, você precisa conhecer mais a Deus em sua vida. Comece todos os dias a separar, marque lá no teu relógio para despertar, um horário para você buscar ao Senhor. Separe um horário do seu dia para ler a Bíblia, separe um horário do seu dia para você orar e buscar ao Senhor. Eu garanto para você que você vai achar a Deus, porque Deus está desejoso de se encontrar com você. Então, ouça, os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Busque a Deus, você vai achar. Pastor, eu não acho a Deus. Porque você não está buscando a Deus. Se você o buscar de verdade, você vai encontrá-lo. Ele vai falar com você, Ele vai se revelar a você, Ele vai encher o teu coração com a presença dEle, Ele vai abrasar o seu coração e a sua vida por Ele. Você vai ler a Bíblia de uma maneira diferente, você vai ler a Bíblia e parece que aquelas palavras da Bíblia pulam para fora na tua vida, no teu coração, meu amado. Então aceite o que o profeta falou, busque ao Senhor, e você vai encontrá-lo. Quarto lugar, faça o que agrade a Deus, independente de quem você vai desagradar. Porque ele teve a ousadia de derrubar aquilo que a sua avó fez, a rainha mãe, a Bíblia diz. A Bíblia chama aqui de mãe. Eu fiz um mapinha também para colocar aí, mas não vou colocar, mas que às vezes fala Davi seu pai. Davi não era o pai dele, Davi foi o trisavô dele. Mas a Bíblia diz aqui, você andou como Davi seu pai. Davi não era o pai, Davi era o trisavô. A Bíblia usa às vezes, que nem o cego falou para Jesus, Jesus, filho de Davi. Não é que Jesus era filho de Davi, Jesus era descendente de Davi. Então aqui no texto fala que a mãe dele se chamava Maaca,
a filha de Absalão. E na verdade, Maaca era a avó dele. E Maaca não era filha de Absalão. Maaca era neta de Absalão, que foi irmão de Salomão, filhos do rei Davi. Ou seja, às vezes as pessoas leem a Bíblia e elas falam, a Bíblia está falando uma contradição aqui, porque num texto fala que era filha de Maaca, e no outro texto fala filha de Micaía, que é o mesmo nome, que Micaía era filha de um outro cara de Eliel, e a pessoa fala, mas era filha de Absalão, era filha de Eliel, era filha de quem? Quando você faz o quadro genealógico, como eu faço o meu, você vai entender que a Bíblia não tem contradições. Então olha só, ele derrubou a estátua que a sua avó, a rainha mãe, tinha feito, e despedaçou e queimou no vale de Cedron. Ou seja, você serve a Deus independente, meu querido, de qualquer outra pessoa. Infelizmente, algumas vezes a nossa família não vai gostar. Eu não posso fazer nada. Eu me converti, foi o primeiro convertido da minha família. Ninguém era crente. Fazer o quê? Eu já não ia a algumas festas que se fazia na família, eu não frequentava algumas coisas que a família queria fazer, eu ia para a igreja, eu queria ler a Bíblia, teve algumas pessoas que não gostaram, eu decidi servir a Deus, é o que Jesus falou, e algumas vezes até seu pai e sua mãe vão se aborrecer com você, o seu primo, sua tia, eu não posso fazer nada, eu fiz uma escolha na minha vida que eu vou servir a Deus em primeiro lugar, é isso que nós temos que fazer, antes de agradar as pessoas, eu quero em primeiro lugar agradar a Deus, amém, meu amado? Quinto lugar, antes de buscar socorro no homem, busque socorro no Senhor. Não é errado você ir nos médicos, não é errado você fazer exames, mas saiba que a última palavra vem do Senhor, meu amado. Coloque a tua vida nas mãos de Deus e confie nele. Sexto lugar, quando você for repreendido, analise a sua vida. Talvez você precisasse de uma repreensão para voltar ao caminho certo, e você endureceu o seu coração e não aceitou aquela repreensão. Você fala, eu acho, você não acha, você ouve o que a Bíblia diz, e se aquela palavra serve para repreender você, pare, analise a sua vida, não seja orgulhoso, seja quebrantado diante de Deus, e o Senhor vai abençoar você. Em último lugar, procure terminar bem, meu amado, porque nem sempre nós terminamos da maneira que nós começamos. Então mantenha o teu coração puro mesmo na tua velhice, continue confiando em Deus mesmo, depois de 30, 40 anos que você serve a Deus, continue amando ao Senhor e tendo um coração simples diante dEle. Não deixe que o sucesso, o êxito aos olhos dos homens suba a tua cabeça e você ache que você é grande ou que você prosperou apenas pela tua sabedoria e pela força. Não se esqueça que é o Senhor que te dá força para adquirir riquezas, e que o Senhor abate, que o Senhor promove, que o Senhor exalta e que o Senhor rebaixa. Está nas mãos do Senhor. Então seja humilde diante de Deus, sirva a Deus com todo o teu coração, amém, meu amado? É isso que eu e você precisamos fazer em nossa vida. Nós temos que terminar melhor do que quando nós começamos. Se eu com 20 anos, semana que vem nós temos aqui na igreja um encontro com alguns irmãos que eram meus amigos de mocidade, da nossa igreja, que nós cantávamos juntos, servíamos a Deus há 40 e tantos anos atrás. Sábado que vem nós temos um encontro com eles aqui. Vão vir acho que uns 90 amigos meus aqui, de quando nós tínhamos 20 anos de idade. E vamos comer juntos. Isso é bom. E o meu desejo é sempre assim, analisar a minha vida. Eu lá quando tinha 19 anos, amava a Deus, ia para a igreja, carregava aquela Bíblia, pregava em cima de banco de trem, pregava na praça pública, eu amava o Senhor, jejuava e orava. E hoje, eu sempre analiso a minha vida hoje, como eu estou hoje. Eu amo mais a Deus, eu tenho mais desejo de servir a Deus, eu não deixei que as coisas que acontecem no mundo evangélico contaminem o meu coração. Eu continuo com o coração puro diante do Senhor, como eu tinha quando era adolescente. Estas coisas nós precisamos sempre fazer um exame do nosso coração, meu amado, para vivermos uma vida que agrade a Deus até os últimos dias da nossa vida, amém?